Tudo bem com vocês aí de casa? Se não tá, vai ficar. Tenho certeza disso. Quem tem certeza? Amém? Boa noite para vocês aqui. Vai ficar comigo? Gente, estou muito feliz por estar aqui nessa noite, por trazer mais uma palavra que está queimando o meu coração nessa noite. E espero que vocês recebam, que você esteja aqui de corações abertos, que você esteja aqui realmente conectados comigo. Quem está conectado aqui comigo? Esquece problema, esquece tudo, gente. Vamos conectar aqui, amém? Sei que tem muita gente cansada, que veio do trabalho, hoje é quinta-feira. Mas Deus tem muito para falar e para fazer hoje, amém? Quero agradecer aos nossos pastores, cada um. Até você, meu amor. Ele vai ficar aqui. Até o pastor Love. Aos apóstolos. Quero agradecer a todos aqui presentes, vocês aí de casa. E vamos sentar. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir lá em Gênesis 37. Gênesis. Vamos liberar nossas crianças de 5 a 7 anos. Pode descer. Amém. Glória a Deus. Acharam? Gênesis 37, do 5 ao 10. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Agora o 8. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. 9. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante a ti, em terra? Forte, né, gente? José é o cara. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida de cada uma aqui presente. Senhor, venha com espírito de revelação. Senhor, fala no íntimo. Senhor, tira todo espírito de dispersão do nosso meio. Senhor, toque nos nossos corações, que nós possamos sair daqui totalmente transformados, Senhor, com os corações queimando para viver essa grande transformação. Não nos deixe perder uma palavra de hoje, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas aí, gente. Anima. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês.
até agora? Em quem você tem ouvido? Qual voz você tem dado ouvido? Ou quais vozes você tem ouvido? Gente, é uma coisa louca, né? Tá uma coisa louca esse mundo. Muitas vozes falando o tempo todo nos nossos ouvidos. Amigos, parentes, redes sociais, noticiários, muitas vozes. O mundo tá bem louco. Agora nem se fala, esse ano surreal. São muitas vozes. E as nossas emoções, elas quase não falam. Elas gritam. Elas berram. Elas estão berrando. São vozes demais. Tá uma loucura. E esse texto de José é incrível. Porque José, ele teve um sonho. E ele simplesmente acreditou nesse sonho. Ele pegou esse sonho. E ele acreditou. Os irmãos de José, eles não acreditaram. Eles acharam que ele era louco, que ele era orgulhoso, que ele se achava. Achou que ele era petulante, achou que ele era arrogante, eles tiveram inveja. E o próprio pai de José, que o amava, não tinha inveja, era o filho predileto, também não entendeu o próprio sonho do filho. Ele amava o filho, porém ele não entendeu. Quantas pessoas aqui têm grandes sonhos e está sonhando sozinho e ninguém está entendendo? José era assim, ninguém entendeu, nem o próprio pai que o amava. Às vezes a gente se sente assim, sozinho com os nossos sonhos, sozinhos. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, ouça a voz certa. Se firme nessa voz. Foque nela, não desista dessa voz. Não permita que as distrações desse mundo te impeçam de alcançar os seus sonhos. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá. Eu falei para vocês que são muitas vozes, está uma loucura, uma bagunça total. Mas hoje eu quero falar para vocês de 3 vozes que muito me chamam a atenção. Que eu acho que são as piores. Eu acho que vocês vão concordar comigo. E a primeira voz que eu vou falar nessa noite é a voz das pessoas. Isso, a voz das pessoas. A primeira voz que José ouviu foi a dos irmãos dele, da própria família. José, tu reinarás sobre nós? Você vai nos dominar, José? Nunca vai acontecer. Seu sonho, desista disso. Você nunca vai casar, é tarde demais. Você nunca vai ser um grande empresário. Não. Você nunca vai fazer essas grandes viagens. Tá doido? Tá doida? De onde você tirou isso? Quem te disse isso? Você não vai passar nesse concurso. Você não vai prosperar. Para de sonhar. Você é um derrotado. Você nasceu para perder. Você só perde. Você só fracassa. Você não tem resultados. Quantas vezes a gente ouve isso de pessoas? São pessoas próximas. Pessoas próximas. Família, parentes, amigos, amigas. No trabalho. Quantas vezes a gente ouve isso?
muitas vezes essas vozes de pessoas próximas, não são distantes. Mas levanta sua mão agora. Eu vou profetizar. Toda palavra lançada sobre a sua vida vai cair por terra agora, porque toda promessa que Deus lançou sobre a sua vida prosperará em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do céu. Nós precisamos ouvir a voz da promessa. Nós precisamos saber quem está falando com a gente. E existe uma segunda voz, a da situação atual, a situação do mundo, a situação que a gente está hoje. Meu Deus, eu acho que essa voz para mim é sufocante, é uma das piores, a do nosso problema, a voz que a gente se encontra hoje, que a gente pensa que não tem saída. É uma voz que deixa assim, ó, que quer calar nossa fé, que parece que está sufocando. E olhamos para a economia, para as guerras, para a violência, para a política, para a pandemia, para as notícias, aí pronto. Aí junta para as nossas emoções, junta para o cenário que está lá fora. O que a gente quer? Ficar debaixo da coberta assistindo Netflix. É muito mais fácil, não é? Parece muito mais fácil, muito mais cômodo. Medo. A gente sente medo. Pensamos, e meus planos e meus sonhos, Keila? Eu tinha planejado tantas coisas, mas nada está fluindo. Nada está acontecendo, uma confusão lá fora, uma confusão aqui dentro, a minha casa, é tanto problema, questão financeira, é casamento, é tanta coisa, é tanto problema. Como que isso vai dar certo? Como que eu vou sair disso? Talvez você se perguntou isso hoje, talvez você se perguntou isso toda manhã. Como que eu vou sair desse problema? Como que eu vou sair dessa situação? Nesse ano de 2020, muitas situações ainda piores. Acho que aflorou. Tantas vezes passamos por problemas emocionais e que a gente acha, dessa vez eu não consigo sair. Depressão, ansiedade, sabe? Hoje eu estava ali, Deus estava me mostrando as mentes confusas, sabe? Uma confusão na mente, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, e muda toda hora e não sabe o que quer. Uma hora está fazendo uma coisa, não é isso não, uma hora quer isso, sabe? O tempo inteiro, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Sabe por quê? Porque não sabe ouvir a voz. Qual é a voz que você está dando ouvido? Que voz é essa? Desemprego, divórcio, confusões nas famílias, conflitos no trabalho. Confuso, está confuso. E pergunto, qual é a voz? Mas eu vim falar uma coisa para vocês. Eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Que existe uma terceira voz. E eu estou aqui nessa noite por isso. Porque existe uma terceira voz. Quem aí quer saber quem é essa terceira voz? Quem gostaria de saber quem é essa terceira voz? Quem precisa nessa noite dessa terceira voz? Essa terceira voz é de um especialista. É de um especialista. Sabe, gente, eu sou nutricionista e eu sou especialista em emagrecimento, nutrição funcional. E muitas vezes chega pessoas que já foi em vários profissionais, generalista, digamos assim, que não conseguiu resolver o problema. E essas pessoas chegam e eu resolvo o problema. Porque quando você procura um especialista,
você vai ter solução do seu problema. E eu posso te dizer uma coisa. Existe um especialista de pessoas. Existe um que tem o seu manual. Existe um que traçou o seu destino e o seu propósito. E Ele sabe o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito e o porquê tem que ser feito. Jesus é o seu especialista. Mas eu te pergunto, qual voz você tem ouvido? É das pessoas? É da circunstância? Keila, tá tudo ruim, tá difícil, eu não tô conseguindo, eu não consegui casar ainda, eu tô doente, tá tanta coisa, tá confuso, minha vida financeira. Mas qual é a voz do especialista? Como que José fez? José ouviu os irmãos? José ouviu o pai? O que José ouviu? Ele sabia que aquela não era qualquer voz. Ele entendia que aquela não era qualquer voz. Ele já sabia. Ele decidiu. O que você decide? Ele decidiu qual voz ele ouvir. Tinha várias. Todo mundo tem várias. A decisão é minha e sua. José sabia que estava ouvindo a voz de um especialista em mudar a história, em dar destino, em mudar no íntimo e no profundo, em transformar vergonha em dupla honra. Ele sabia. Ele sabia. O que eu estou querendo dizer, o que Deus está tentando te dizer. Ouça a voz. Ouça a voz de quem sabe o caminho. Aliás, ouça a voz de quem é o caminho. De quem é o caminho. Porque quando eu decido ouvir a voz de um especialista, não será a voz de pessoas, do mundo, das situações, das emoções, das circunstâncias que me farão parar, ou que vão me barrar, ou que vão me fazer desistir. Precisamos aprender a ser como José. Para ele a voz do especialista era tão clara, tão audível, que buraco, nem cadeia, nem pessoas, nem calúnia, nem lugar nenhum, nem difamação, nem julgamento o impediu. Nada fez ele chegar no palácio. Nada nem ninguém fez José parar. Quantas coisas José passou. Nada barrou José. Nada barrou José. Gente, quando a gente consegue ouvir, quando a gente consegue parar e ouvir a voz certa, você não vai mais retroceder, você não vai mais desistir, você não vai mais parar, nada vai te deter, nada mais vai te deter. Amém? Nem suas emoções, nem seus medos, nem circunstância. Você vai ouvir e vai seguir firme a voz do especialista. Porque só ele sabe. Só ele sabe. Não é a voz do seu vizinho. Não é a voz nem do seu pai muitas vezes. Não é. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. E é isso que Ele tem preparado para você nessa noite. Sonhos maiores.
Talvez hoje você só consegue se mover por opiniões das pessoas, às vezes pelos seus medos, às vezes fica, sabe, paralisado, achando, cara, isso não tem jeito, ou aquilo. Que tal hoje você decidir ouvir a voz do especialista? O mundo não pode impor nada sobre você se você não quiser, se você não deixar. É você que está aceitando. Somos nós que aceitamos essas vozes. Ouça a voz do alto. Para e ouça a voz do alto. Ele está falando com você nessa noite. Ele quer falar com você nessa noite. Ele tem falado com você todos os dias. Quero contar algo para vocês, uma história. Uma história que aconteceu comigo. Esses dias eu gravei, um vídeo. E por isso que Deus me deu essa palavra. É que eu lembrei de José. Porque eu tive um sonho. E hoje eu vou ser um pouco mais específica aqui com mais do que do vídeo. Depois assistam lá o vídeo que eu gravei. Coloquei no Instagram. Mas eu vou contar um pouquinho essa história que tem tudo a ver com o que eu estou falando. E eu, como diz o Júlio, uma menina sem noção, não sabia o que queria, nem para onde ia. Acho que era como o José também, naquela época. Mas como, a gente sabe que Deus é especialista em dar destino, em pegar os improváveis, foi isso que Ele fez comigo. E eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava assistindo televisão, e passava uma propaganda e o cara falava assim: olha, abertas as inscrições para a faculdade para o curso de nutrição, você não pode perder essa oportunidade. E parecia que estava falando comigo, a pessoa assim, sabe, a propaganda era para mim, feita para mim. E eu, caracas, é para mim essa propaganda. E eu acordei, esqueci aquilo, fui tomar café, e no que eu estava ali tomando café, eu liguei a televisão e passa a propaganda do mesmo jeito. Abertas as inscrições para nutrição, você não pode perder e tal. Eu, mãe, e eu grito minha mãe, chamo e falo: olha só, mãe, isso aqui, explico tudo para ela. E ela pega a ideia. E ela falou assim: vamos fazer então a inscrição. A gente não sabia, eu não sabia nem o que era nutrição, não sabia, sabe, muito sem noção mesmo, não tinha condições nem para pagar a inscrição na época. Ela deu um jeito, a gente foi e fez a inscrição. Quando eu voltei para casa, na semana antes de fazer a prova, eu comecei a ouvir muitas coisas. Na minha rua, o povo falava assim: mas você estudou em escola pública? Mas você não vai passar, não. Você não tem capacidade para isso. Mas o que é isso? Todo mundo faz pré-vestibular, todo mundo faz cursinho, você nunca fez, sem chance para você. E muita gente zombou e eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar preocupada. Mas eu lembrava do sonho, que foi muito claro, que parecia que estava falando comigo. Então, assim, quando fala com a gente sabe. E eu imagino que José, ele passou por isso tudo e não desistiu porque ele sabia que Deus tinha falado com ele. Por isso que ele não desistiu. E toda vez que eu queria desistir, eu falei: cara, eu não vou fazer essa prova. Realmente eu não fiz cursinho. Por que eu vou fazer lá? Eu vou passar vergonha, eu não vou saber preencher nada. Mas eu fui, porque eu lembrava do sonho. E eu cheguei, fiz a prova. E quando eu cheguei para fazer a prova, tinha umas meninas da minha rua. E essas meninas só viviam fazendo cursinhos, mega inteligente, fazia cursinho. Fazia cursinho e tal. Eu falei: cara, não tem jeito para mim não. Meu Deus do céu, tô enrolada. Passar vergonha. Saiu o resultado da prova, passou alguns dias, saiu o resultado da prova. E adivinhe? Ninguém passou, nem eu, nem elas. E eu chorei horrores. Mas Deus, você não falou comigo? Como assim? Que vergonha! Esse povo tudo tinha razão. Meu Deus, eu fiquei muito envergonhada. E minha mãe falou assim: você não tem fé, não? Na hora que ela falou isso, eu lembrei do sonho. Gente, aquele sonho foi muito claro. Foi para mim aquele sonho, não é possível. E eu lembrei do sonho. No que eu lembrei do sonho, eu acalmei o meu coração e eu lembrei.
quem tinha falado comigo. Porque quando a gente sabe quem fala com a gente acalma o coração. E eu acalmei o meu coração. E passaram-se uns 3 dias, 4 dias, eu não lembro. E me ligaram da faculdade e falou assim: olha, Keila, uma pessoa passou numa faculdade no Rio de Janeiro e você era a próxima da fila. Está liberada a sua vaga, você pode vir. Ai, gente. Sabe o que Deus está falando aqui? Para mim e para você? Que tem muita gente querendo desistir. E você pode ser o próximo da fila. Tem muita gente querendo desistir, retroceder, sair da posição. E pode ser o próximo da fila. Não saia da posição. Não retroceda. Não desista. Quando Ele fala, Ele faz. Quando Ele fala, Ele faz. Se Ele falou, Ele vai fazer. Qual voz você está ouvindo? Das pessoas? Das vizinhas? Familiares? Das circunstâncias? Está difícil. Keila, parece que não tem jeito. Ou do especialista? Qual que você está ouvindo? Você é o próximo da fila. Eu vim para profetizar sobre a sua vida. Deus quer fazer algo novo sobre a sua vida. Não desista. Creia que o especialista está fazendo algo na sua vida. Para ouvir a voz dele. Quando eu parava para ouvir a voz das pessoas, dava vontade de desistir. Quando eu parava para ouvir a voz da minha capacidade, da circunstância, eu queria desistir. Mas quando eu lembrava quem me falou, quem pode fazer, quem muda destinos, quem muda circunstância, quem transforma a história, eu parava o choro, eu me levantava. E é isso que Ele quer de você nessa noite. Que você se levante. Que você se levante. Que você se levante. Que você acredite nas coisas que Ele tem te falado, que Ele tem te mostrado. Tá duvidando por quê? Falou, tá falado. Ele não volta atrás. Ele não volta. Não tem a ver com o homem. Não tem a ver com a economia. Não tem a ver com os vizinhos. O especialista tira do buraco e leva para o palácio. Você está preparado para ir para o palácio? Quem quer ir para o palácio? Agora é palácio. Hoje é palácio. Quem está preparado para governar? Primeiro tem que governar as emoções. Primeiro tem que governar as emoções. Vamos fazer algo profético. Coloca a mão assim comigo. Vamos calar essas vozes profeticamente. Deus quer fazer isso hoje. Vamos calar as vozes, a primeira e a segunda voz, porque quem vai reinar aqui agora é a terceira voz, a voz do especialista. Porque nós somos filhos de um Deus especialista. Então vamos calar agora. Quem é crer comigo?
Então vamos fazer assim, ó, profeticamente. Cala essa voz, a primeira e depois a segunda. Vamos lá? Em nome de Jesus, eu calo agora a voz das pessoas, os burburins, as palavras de maldição sobre a minha vida, a voz de maldição sobre a vida do teu povo, eu cancelo agora no nome de Jesus. Agora vamos cancelar a segunda voz das emoções e da circunstância. Em nome de Jesus, eu cancelo agora a voz da circunstância, a voz do medo, a voz do mundo. Em nome de Jesus, sai. Você decide? Quem decide? Acreditar na voz de um especialista. O especialista está falando com você. Creia nisso. Ouça a voz do céu. Ouça a voz do céu. Ouça a voz dele. E ele está dizendo assim para você nessa noite: você pode sim. Você vai conseguir sim. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você é sacerdócio real, povo santo, nação eleita. Você é filho, filha. Você nasceu para os palácios. Quem recebe aqui? Em nome de Jesus, feche os olhos agora. O especialista está aqui, gente. O especialista está aqui. E ele quer falar com você. E ele tem falado com você e muitas vezes você não tem dado ouvido. Você tem mais ouvido voz de pessoas, opiniões alheias, que não muda história, só te afunda, só te joga no buraco. Você só tem ouvido as suas emoções que tem sufocado a sua fé, ao invés de ouvir aquele que tem o seu manual, que te criou. É o único que pode mudar a sua história, reverter esse quadro. Escuta agora, porque Ele está falando com você. Ele quer mudar a sua história. Repita comigo agora essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ouvir somente a sua voz, a voz do especialista. Porque eu acredito que você é o meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus! Aleluia! Fiquem de pé! Uhul! Quem está preparado para os palácios? Quem é como José? Vai acreditar só na voz do especialista. Cessou essas vozes. Cessaram. Quando vier, repreenda, não aceite mais. Vem aqui na frente quem fez essa oração pela primeira vez. Vem aqui. Quem fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém aqui? Não? Amém. Amém. Glória a Deus.